Bom dia a todos. Em nome dos integrantes do projeto de disseminação e difusão de um sistema minimamente invasivo para parâmetros médicos, dou boas-vindas a todos os participantes do primeiro workshop Impressão Intracraniana. Agradeço a hospitalidade do Centro de Informática da USP de Ribeirão Preto. Estendo um especial agradecimento a todos que trabalharam para a realização desse evento, principalmente o IEAD Ribeirão, o IEAD São Carlos, a equipe do CIRP e do Hemocentro de Ribeirão Preto. O workshop Impressão Intracraniana é parte integrante das atividades a serem desenvolvidas pelo projeto de difusão e disseminação, que tem o apoio do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Durante os anos de desenvolvimento do projeto PIC-MI, Pressão Intracraniana Minimamente Invasiva, contou com o apoio da FAPESP, da CAPES, do CNPq, da USP de São Carlos e da USP de Ribeirão Preto. O workshop abordará o tema da PIC frente às diferentes aplicações e impactos neurológicos, bem como a utilização do método para diagnóstico minimamente invasivo. Teremos, na abertura, a presença em videoconferência do professor Furtado, do segmento de inovação em pequenas empresas, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E agora eu chamo, então, para compor a mesa, a doutora Flávia Pope, da Organização Pan-Americana de Saúde, o doutor Dimas Tadeu Covas, diretor do Hemocentro, o doutor Bafa, do CIRP, e o professor doutor Sérgio Mascarenhas, coordenador do projeto. Dando abertura, o professor Furtado vai falar algumas palavrinhas. Bom trabalho a todos vocês. Eu não tinha ouvido o que era para eu falar. Bom dia, professor Mascarenhas. É um grande gosto participar me dê um segundo, por favor, que eu vou desligar os de retorno aqui, senão eu ouvi a minha voz duas vezes. Professor Mascarenhas, bom dia a todos os membros da mesa, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, queria me desculpar por muitas, certamente muito a aprender, todos os contatos que tive, tanto com os Mascarenhas como aqui na FAPESP, como sempre, dentro do aprendizado. Na verdade, eu estava um pouco de experiência com esse projeto do professor Mascarenhas, do Gustavo, e dizer que, dentro dos projetos que eu aqui na FAPESP, mais surpreendente, aquele que eu mais aprendi. Eu conhecia já Mascarenhas, uma época de participação da Unesco, membro externo, e encontros com eles são sempre positivos, né? Mas quando eu encontrei na faculdade, a conversa foi um pouco surpreendente. Gostaria muito que o senhor me ajudasse a tomar uma decisão rápida sobre esse projeto. Vamos ter pouco tempo, era muito longo. Felizmente, esse
prognóstico do professor não sei. Perfeitamente. Obrigado. Alô? Muito bem. Muito bem. Eu não tenho a certeza de que focar melhor a minha face seja um ganho, mas vamos lá. Eu acho que é igualdade. Bom, eu estava dizendo que quando eu recebi aqui na FAPESP o professor Sérgio Mascarenhas com um projeto de um dispositivo para medir pressão intracraniana, eu não imaginava que eu fosse aprender tanto. Eu já vou explicar meus aprendizados, que eu acho que eu ia ouvir vocês neste dia. O professor Sérgio me disse, olha, eu gostaria que tivéssemos resposta rápida para este projeto, não quero que aprove, já aprove, é claro que eu quero que aprove, mas sobretudo eu quero uma resposta rápida porque eu quero, enfim, eu sou uma pessoa de idade avançada, eu não tenho certeza de ter muito tempo, etc. Né? Claro que o professor Sérgio estava errado, ele vai ficar com a gente ainda muitos anos, desenvolvendo um projeto, nesse entusiasmo ele tem para ele e que consegue infundir ao mais jovem de forma estável, tão ativa nesse projeto. Mas eu não imaginava que eu fosse aprender no projeto PIP tantas coisas sobre, por exemplo, como a vida, a vida do dia a dia, estimula curiosidade. Mas quem consegue aproveitar os estímulos do dia a dia, os problemas da vida real, são as pessoas que têm preparo para isso. Se você não está preparado, você não tem os conceitos, você não vai parar de se preparar para esse evento, um elefante passa, não percebe. O professor Sérgio, esse projeto, partiu do princípio mas tem discutido conhecimento de muitas pessoas de todas as profissões. Então, os aprendizados desse projeto é o aprendizado da interdisciplinaridade. O fato de quando nossos filhos, nossos jovens dizem, mas eu quero ser em matemática, quando um matemático diz que tem que ver o jeito quando tem que aprender história. Na verdade, o conhecimento deveria ser menos bem. Uma das coisas importantíssimas que conhecimento de qualidade tem que superar
consegue criar, desde que esse projeto começou, pude acompanhá-lo em diversos casos, é surpreendente como um projeto que faz tanto público, tantos resultados, estimulando tantas pessoas. Eu posso testemunhar que ele foi capaz de, em suas etapas, despertar curiosidade dos coordenadores e a própria coordenação da área de educação aqui da profissão, não é? Uma razão simples. Ciência, qualidade, para resolver um tema importante da vida e a motivação do cérebro e efetivamente um processo muito estimulante, muito dinâmico. Os resultados são evidentemente muito positivos, né? Eu, evidentemente, não, todo mundo sabe, a FAPESP tem julgamento, né? Mas o projeto do professor Sérgio, com certeza, vai receber mais ajuda, né? Eu espero que ele demore, porque eu estou vendo para o professor Sérgio, um dia, professor, eu não tinha visto o senhor ainda. Muito obrigado, professor Sérgio. Bom dia de trabalho para vocês. Eu só lamento não poder estar aí para aprender mais coisas. Grande abraço, professor. Bom dia a todos. Bons trabalhos. Bem, o professor João Furtado foi fundamental para começarmos esse trabalho, mas não foi apenas ele. Como os senhores podem ver, nós recebemos um apoio muito grande do Ministério da Saúde, que está representado aqui pela professora Flávia, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, porque o representante do Ministério da Saúde, o doutor Eduardo Jorge, infelizmente teve um problema de falecimento na família e não pôde comparecer, já estava praticamente em Ribeirão, teve que voltar. Então eu agradeço à professora Flávia, que representa então nessa ocasião tanto a OPAS, né, como o Ministério da Saúde. Muito obrigado, professora. Eu queria agradecer também ao professor Bafa, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados e do CIRP também, e que facilitou essa reunião.
com a organização de uma equipe que realmente nós consideramos que foi fundamental para essa reunião. Não há dúvida que nós não teríamos podido obter esses recursos da OPA se nós não tivéssemos aqui em Ribeirão uma entidade como o Hemocentro de Ribeirão, dirigida pelo professor Dimas Cova, que se dispôs a nos ajudar, porque ele não tinha obrigação de receber essa visita mais ou menos inconveniente, né? Mas ele, com a sua equipe, eu queria agradecer a equipe, na presença da doutora Elaine, que tem sido muito eficiente em todas as nossas solicitações e, ao mesmo tempo, mantendo aquele rigor necessário para que a gente possa prestar as contas devidas. Então, a primeira tendência do pesquisador é ficar incomodado com as exigências. Depois ele aprende, ele amadurece e vê que aquilo é uma coisa boa para ele. Eu agradeço a Elaine por ser uma pessoa extremamente profissional com toda a equipe dela. Naturalmente, é o estilo do Dimas, né? Fazer as coisas direito, como ele faz na ciência também, né? Que tem esse rigor. Queria agradecer a todos os presentes que vão participar, em particular os palestrantes, na pessoa do professor Thanos, que é o especialista em ressonância nuclear magnética, imagens, e que está nos ajudando também com uma parceria belíssima, o professor Verzola, da UFSCar, cardiologista. Nós necessitamos muito da parte de bioinformática e estatística, e contamos aqui com o professor Alexandre Martinez e com o Breno Cabela, da Faculdade de Filosofia, também Departamento de Física Médica. E todos os outros que vão fazer palestras aqui. Está lá atrás, eu insisti muito com ele para vir sentar aqui na frente, mas ele, na sua modéstia, não quis aceitar o meu convite, que é o professor Acirati, um neurocirurgião da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O Acirati é que começou, no fundo, tudo isso, furando a minha cabeça, né? E fazendo com que ela funcionasse. Então, eu queria agradecer muito ao Acirati ter vindo para cá, embora na última fila. Ele devia estar sentado aqui nessa mesa, como o Antônio Carlos Santos também, nosso grande radioneurologista, né, com seu equipamento, que trabalhou nos ajudando a fazer o diagnóstico da doença de hidrocefalia que me acometeu e que, no fundo, começou esse projeto, né, de doença maldita. Ela passou a ser uma doença bendita. E o Acirati foi que permitiu que isso acontecesse, juntamente com o Carlinhos. Eu tenho muitas outras pessoas a agradecer, mas, em particular, eu queria agradecer a Maria Vicentini, que foi um verdadeiro pilar de toda a organização desse encontro, com o entusiasmo típico que ela tem como filósofa, né? E como coordenadora da FAPESP da Bahia, portanto, que tem uma experiência muito grande em lidar com esses animais meio diferentes, que são os cientistas, né? E é muito bom ter uma filósofa na nossa equipe, e que, ao mesmo tempo, seja uma administradora muito boa, que, juntamente com a equipe do Hemocentro, tem permitido que a gente caminhe e consiga ir resolvendo os problemas.
agradeço não somente a ela, mas toda a minha equipe, em nome dela, em nome da Maria. Eu passo a palavra ao professor Bafa, se ele quiser dizer alguma coisa, que ele, afinal de contas, é o dono da casa aqui. Bem, bom dia a todos. Eu queria, em nome do IEA e do CIRP, dar as boas-vindas. Sinto-se em casa. Esse é um espaço, disponibilidade do campus todo. Então, por favor, sintam-se em casa. E estar aqui hoje, para mim, é uma emoção muito grande, porque eu acho que nós vamos assistir durante um dia não só exemplos de ciência, né, de uma nova área sendo desenvolvida, mas também um exemplo de empreendedorismo e de como tornar uma situação que parecia desfavorável em uma situação que se torna favorável. Eu acho que o professor Mascarenhas, ao longo da vida dele, deu vários exemplos desse tipo. Eu tive a felicidade de ser aluno do Instituto de Física e Química de São Carlos, que foi um instituto criado por ele. E ao longo aí de mais de 30 anos, eu pude aprender e saber de várias histórias interessantes que, no fundo, se assemelham a essa, né? Situações que pareciam insolúveis e que, de repente, o professor Sérgio encontra uma solução. Eu, depois de formado, tive a possibilidade de trabalhar com ele em alguns projetos, e eu, juntamente com o professor José Nelson Oshik, que está hoje nos Estados Unidos, demos um apelido para ele que era navio quebra-gelo. Porque muitas vezes a gente estava numa situação que era típica daquela que a gente vê em filme, né? De repente o oceano congelou, nós estamos isolados, e como é que a gente sai daqui? A gente falava, bom, vamos ligar para o Sérgio, que ele é o nosso navio quebra-gelo. Ele abre um caminho, tá certo? E quem já teve a oportunidade de um dia ver um navio quebra-gelo, vai saber o que eu estou falando aqui. Quer dizer, é uma força tremenda que consegue romper um caminho que parecia inexistir, e de repente se estabelece uma comunicação. Eu acho que o Sérgio fez isso, está fazendo isso nesse momento, com esse caso que o afetou pessoalmente, mas ele fez isso ao longo da vida dele em várias outras situações institucionais, e com isso é a pessoa que né? Conseguiu criar o Instituto de Física lá em São Carlos, a Embrapa, a Federal, enfim, todas as histórias de sucesso que, se vocês, quem não conhece, for ver a biografia dele, vai aprender. Então, para mim é uma dupla satisfação estar aqui. Eu queria agradecer ao Sérgio por ter trazido esse workshop para cá, isso dá vida para o nosso espaço, integra mais no campus, e desejar sucesso a todos. Eu, infelizmente, não vou poder ficar aqui o dia todo. Daqui a pouco eu tenho uma reunião via videoconferência, que eu espero que seja melhor do que essa, porque vai ser pelo sistema, né? Que infelizmente não estava disponível lá. E espero à tarde poder aparecer por aqui e aprender um pouco mais com vocês. Então, parabéns a todos e sucesso. Muito obrigado, professor Bafa. O Bafa realmente é uma dessas pessoas que faz um professor velho como eu sentir que professor só é bom se tem alunos melhores do que ele, né? Se não corta a cadeia de produção da liderança e do conhecimento, né? E o Bafa é um exemplo que me deixa muito feliz nesse sentido, né? Sentir que ele tem realmente uma estatura espetacular na física médica, na arqueologia, no magnetismo, né? Aqui nessa casa, né, que eu digo Casa USP de Ribeirão, se criou o primeiro laboratório de biomagnetismo, né, com os quids, né, sob a liderança dele. Eu queria também passar a palavra, eu sei que o professor Dimas é muito ocupado, ele dirige não apenas o Hemocentro, mas ele dirige o Instituto Nacional de Biologia Celular, de Células-Tronco, né, fazendo trabalhos que têm realmente levado o Brasil a fronteiras da ciência. E o Dimas é esse estilo também, de uma modéstia extraordinária e de uma bondade muito grande de coração ao aceitar esse grupo para vir para a casa dele trabalhar. Bem, obrigado. Também para mim é uma grande alegria estar aqui com o Sérgio nessa manhã. E eu tenho
Quer dizer, o Sérgio é uma pessoa modesta, mas muito famosa. Eu sempre conheci o Sérgio de notícias nacionais, na mídia nacional, nos jornais da SPBC, no histórico do Instituto de Estudos Avançados de São Carlos. E só tive o prazer de conhecer o Sérgio pessoalmente há 5 anos atrás. E que foi exatamente por essa interface em relação ao ensino de ciências na escola. Isso que nos aproximou naquele momento. Bom, e depois disso nós estabelecemos um contato muito frequente, muito próximo. E nesse período de 5 anos, as ideias com que o Sérgio nos brindou aqui em Ribeirão no Hemocentro foram inúmeras. Essa, a do PIC, foi a que, vamos dizer, tem nesse momento a maior visibilidade. Mas eu me lembro muito bem que o Sérgio começou lá conosco na questão de fazer diagnósticos, depois no uso de nanopartículas em relação às células-tronco, depois mais à frente com o sistema de detecção de reação antígeno-anticorpo, junto com o pessoal de São Carlos. Então eu vejo assim, o Sérgio além de ser um quebra-gelo, é uma usina de ideias ligada no 120, quer dizer, uma coisa que não para, que é contínua, e feliz das pessoas que estão ao seu lado que possam ter a oportunidade de aproveitar essas ideias. Com relação ao PIC, eu tenho uma lembrança muito clara de como isso aconteceu. Um dia o Sérgio chegou lá na minha sala com um crânio humano, um buraco dentro na parte superior desse crânio e uma bexiga dentro do crânio. Não sei se você se lembra disso. E ele queria então me demonstrar coisas nos quais eu sou um pouco leigo, e ele fez isso com muita propriedade. Logo depois ele fez uns experimentos com os camundongos, uns camundongos que recebiam uma estimulação que levava a eles terem uma crise convulsiva, e aí foi a demonstração do princípio de que o sistema estava funcionando. Então, para mim, Sérgio, não é nenhum incômodo ter você por perto, pelo contrário, é um privilégio. E sempre que você necessitar do meu apoio, pode contar com ela. Muito obrigado, viu, Sérgio? Obrigado, Vilma, pelo seu carinho. Eu gostaria de oferecer a palavra à professora Flávia, que representa aqui o Ministério da Saúde e a OPAS ao mesmo tempo nessa ocasião. Obrigada, professor Sérgio. Bom dia, doutor Dimas, doutor Alfa, senhoras e senhores. Bom, professora, eu fui há mais de 15 anos atrás, então foi a época mais feliz da minha vida, mas ultimamente já não exercemos. Eu vou falar algumas palavras para vocês em nome da OPAS, Organização Mundial da Saúde, que, como vocês sabem, se reúne anualmente e, através das suas resoluções, os Estados-membros assumem compromissos que resultam nas políticas nacionais e internacionais. No ano de 2007, houve a 60ª Assembleia Geral, e ali se aprovou uma resolução número 29 sobre tecnologias em saúde, exaltando a importância de se trabalhar conjuntamente com outras organizações do Sistema Nações Unidas, com instituições acadêmicas, com profissionais especializados exatamente para dar suporte aos Estados-membros na priorização, seleção e uso de tecnologias de saúde, particularmente os dispositivos médicos. Bom, a partir dessa resolução desdobram-se inúmeras ações e eu queria destacar apenas uma delas, que foi no ano passado, o primeiro Fórum Global sobre Dispositivos Médicos, onde houve uma enorme troca de informações e produção de material sobre tecnologias de saúde, que hoje está disponível no site da Organização Mundial de Saúde. Nesse contexto desses anos, quer dizer, não que as coisas comecem nas Assembleias Geral, de forma alguma. A Assembleia Geral simplesmente é uma formalização de assuntos prioritários que já vêm sendo desenvolvidos nos países.
Mas, nesse contexto, a OPAS foi reconhecendo a estreita relação entre pesquisa e conhecimento científico. Porque, mais do que em qualquer área, essa aproximação sobre a decisão de incorporação ou não de tecnologias de saúde é indissociável da pesquisa e conhecimento científico. É preciso que haja um rigor muito grande de evidências científicas para que justifiquem se essa ou aquela tecnologia atende aos objetivos das políticas sociais estabelecidas. E aí, é nessa questão de atender às políticas sociais, onde essa simples frase condensa uma quantidade de fatores que tornam essa execução extremamente complexa. Quando a gente fala de tecnologias de saúde, surgem muitos questionamentos do tipo: a quem estamos atendendo? A quem estamos priorizando quando disponibilizamos certas tecnologias e não outras? Será que estamos favorecendo simplesmente a ciência porque precisa expandir suas fronteiras? A indústria, que legitimamente precisa vender para crescer? A certas camadas sociais em detrimento de outras? Ou a saúde da coletividade? Não há nada a priori contra objetivos específicos de cada setor da sociedade. Mas a pergunta central, ou melhor, a resposta sobre a incorporação de tecnologias, em geral, ela está centrada na missão das instituições. Portanto, não há juízo de valores. O que há, sim, são compromissos assumidos perante Estado e governo e sociedade. Para os governos e entidades, de um modo geral, relacionados com o tema, o desafio é enorme. Como bem sintetiza a professora Beatriz Barcacel, da Universidade de Las Palmas, uma economista que trabalha com as questões de tecnologias em saúde, os governos, de um modo geral, assumem o desafio de acelerar a difusão de tecnologias custo-efetivas e frear aquelas de alto custo que não tenham sido suficientemente bem avaliadas. Além disso, não é sempre que a introdução de uma nova tecnologia reduz o gasto da atenção. No nosso caso aqui, ele é raro. Na medida em que as novas tecnologias levam ao aumento do gasto com atenção à saúde, os sistemas de saúde começam a ter que entrar num dilema entre optar em dar muito para poucos ou poucos para muitos, suscitando problemas de eficiência, de ética e também de equidade. Não é uma equação nada simples para se resolver. Bom, a OPAS, nesse sentido, ela apoia os governos e as entidades, assumindo o compromisso de apoiar toda e qualquer ação que reforce 4 macroeixos. O primeiro, as reformas para obter sistemas de saúde de cobertura universal como meio para garantir a equidade do acesso aos serviços de saúde. Segundo, reformas dos modelos de entrega dos serviços, que precisam cada vez mais estar centradas no paciente. Terceiro, as reformas que apoiem as lideranças para que as autoridades sanitárias sejam cada vez mais capacitadas, e essa palavra em inglês sem tradução, accountable ou transparente. E, finalmente, as reformas das políticas públicas que promovam e protejam a saúde das comunidades. As tecnologias de saúde nesse contexto são absolutamente estratégicas para ampliar o acesso a serviços de saúde. Esse projeto, o projeto PIC, ele é apoiado pela OPAS, OMS, e seu objetivo reflete exatamente a combinação de boa parte desses elementos que acabamos de falar e que coincidem com a nossa missão. Reflete a estreita relação entre ciência, tecnologia e inovação com amplo alcance social. Por ser um dispositivo não invasivo, além de aliviar o sofrimento quando comparado ao método tradicional, segundo entendo, e reduzir custos, ampliando, portanto, o acesso, contribui para a redução de importantes causas de mortalidade, que são as doenças isquêmicas do coração e AVC. Algumas estatísticas comprovam a magnitude do problema. No Reino Unido, no ano de 2000, em torno de 4% do gasto total do National Health System inglês referia-se apenas a serviços com relação ao AVC. Na Holanda, o custo médio por paciente nos 6 meses subsequentes a um AVC foi de 16 mil euros em 2003. Esse custo corresponde em torno de 3% do total do gasto do sistema e 7% quando comparado ao gasto de pessoas com 75 anos ou mais.
É a segunda enfermidade, a segunda doença mais cara depois da senilidade, e a expectativa é que o seu custo aumente em 40% até 2015. No Brasil, segundo dados do DataSUS, 92.568 pessoas morreram em 2007 devido a doenças isquêmicas do coração. Em termos relativos, essa taxa é praticamente constante desde 1990. Ainda segundo o DataSUS, 24% da população brasileira tiveram um diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial, que é um importante fator de risco para o AVC. Só na região sudeste essa taxa vai a 27%. Bom, os dados revelam a dimensão social do problema que os senhores profissionais de saúde têm nas mãos. Eu tenho certeza que esse tema está em excelentes mãos, para nós da OPAS é uma satisfação muito grande. Eu gostaria de agradecer ao professor a oportunidade de participar da mesa de abertura desse evento e desejar a todos um excelente dia de trabalho e nos colocar à disposição para qualquer comentário. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Flávia. Foi fundamental esse reconhecimento da OPA, que é uma instituição de grande seriedade mundial, né, global. Então, eu agradeço muito, sobretudo, a sua vinda aqui no meio de tanto trabalho lá em Brasília. E agradeço muito. Bem, nós vamos dar, então, início eu vou fazer uma pequena exposição, rapidamente. Se vocês quiserem se sentar... Eu prefiro falar andando, porque diminui a ânsia, né? Vai o estresse, né? Então, a primeira slide, vou falar rapidamente, minha palestra vai ser complementada pelos professores que vão seguir, sobretudo, resultados práticos na área da cirurgia, na neurocirurgia, vão ser feitos pelo Dr. Gustavo Frigieri, que fez a tese de doutorado do zero a partir desse problema da pressão intracraniana. Então, não sei se eu atrapalho aqui. Aqui é para mudar, é aqui. Aqui muda. Tá. Então, eu só vou dar um cenário geral sobre o novo método da pressão intracraniana. Eu sempre começo com um pouco de filosofia, porque a Maria, minha companheira de trabalho, também tem essa tendência. Essa é um quadro, é uma parte do quadro da Escola de Atenas do Rafael, que tem ao centro Platão e Aristóteles, né? Isso foi a base da filosofia grega, que foi a base de toda a filosofia ocidental, né? Então, inclusive oriental também, de certa maneira. Então, isso é conhecido como a paz filosófica, né? Platão levanta o dedo para o ar e diz que esse é o mundo das ideias abstratas, né? Já o Aristóteles, com a mão estendida para baixo, aponta para o mundo material, para o mundo real. Agora, a coisa importante é que você precisa das duas coisas. Sei que o Dimas tem lá no Hemocentro um quadro da Escola de Atenas, logo na entrada lá. Então, eu acho que é uma boa coisa aquela entrada lá do Hemocentro com aquele quadro lá da Escola de Atenas. Bem, mas a coisa importante é que nós precisamos não só de filosofia, mas precisamos de ação planejada, ação estruturada, ação baseada em visões de futuro, em planejamento estratégico. Então, eu uso sempre esse triângulo de Sábato, que um grande amigo meu, infelizmente falecido, argentino, que
mostrou que a ciência para o desenvolvimento só pode ser feita se você tiver um acoplamento, um sinergismo entre empresa. Onde é que eu ligo aqui eu não quero fazer besteira aqui com isso. Onde é que está o pointer aqui? Você sabe, Marimoto? Eu não sei. Bem, o pointer em que ponto que é aqui? Esse botão aqui tem que ser pressionado exatamente. Aqui. Esse aqui? Tá. Obrigado. Então, obrigado, hein, Marimoto? Então, você precisa da empresa, precisa do governo, precisa da universidade e instituições criadoras de conhecimento. Sem essa interação, que é fraca no Brasil, e daí o nosso desenvolvimento tardio, né, você não consegue fazer a máquina social realmente turbinar. Mas eu acho que, além do triângulo de sábado, eu vejo que tem uma outra complementação aqui, que é o fato de que você tem que ter gestão adequada. Né? E essa gestão, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser acompanhada de políticas, de projetos em equipe multidisciplinar. Quer dizer, então esse tetraedro aqui, do que compõe o triângulo de sábado e mais a gestão, eu acho que é fundamental. Vou falar agora diretamente da parte de pesquisas que nós realizamos. Tudo começou com uma quebra de paradigma. Existe um paradigma desde 1783 na neurocirurgia, né? Na fisiologia da neurologia, que a cabeça, a componente óssea do cérebro humano, da cabeça, ela é uma caixa rígida. Isso é a doutrina de Monroe Kelly. Quando eu soube disso por alguns amigos que eram neurocirurgiões, eu disse, olha, mas daí não pode, pela física não dá. Não existe nada que seja rígido totalmente. Né? Mas está no livro. Bom, está no livro, mas está errado. Né? Não é isso, porque tem átomos, se aperta, os átomos vão ter que se encontrar, vem as camadas eletrônicas, até no núcleo você vai ter a possibilidade de deformações. Claro que elas podem ser maiores ou menores, mas não pode ser aceita. Foi uma quebra de paradigma, né? Então nós começamos não acreditando no paradigma da neurocirurgia e, portanto, nosso trabalho começou a partir do entendimento de que isso daí estava errado. Bom, então eu fui para casa, daqui é a cozinha da minha casa em São Carlos, peguei um crânio humano na Federal, onde eu tinha um certo acesso. Quero voltar aqui. Estou tendo um pouquinho de problemas aqui com essa... certo. Agora vou para cá de novo, vou para cá. Bom, então, peguei um crânio humano, botei um chip, um strain gauge no crânio, fui lá na engenharia, onde eu tinha sido professor também, peguei um monitor para strain gauge que mede o que? A deformação do osso, deformação mecânica do osso, a tal negócio que a doutrina de Monroe Kelly dizia que não existiria. E com o meu neto, eu consegui um balãozinho. Então eu coloquei esse balão dentro do crânio para fechar toda a buracaria que tem ali dentro, né? E desmontei o meu aparelho de pressão arterial e para medir a pressão dentro do crânio. E basicamente a experiência era essa aqui, ó. Era o crânio com um balão de borracha lá dentro e os medidores de pressão
e é uma bombinha para variar a pressão. O que eu encontrei? Eu encontrei uma curva linear entre a pressão e o sinal do chip lá, do strain gauge. Agora, eu, naturalmente, como físico, sabia que eu tinha que voltar, não apenas aumentar a pressão, mas eu tinha que diminuir a pressão, porque poderia haver um fenômeno que é muito conhecido dos que trabalham em magnetismo, que é a esterese, em que você causa uma deformação e na volta ela não volta pela mesma curva. Isso acontece com o magnetismo. Mas, como a deformação, então, era muito pequena, que o meu chip lá era muito sensível, por essa curva você vê que, aumentando ou diminuindo, a curva voltava sobre si própria e passava pela origem. Então, isso daí foi realmente a base técnico-científica do experimento. Né? Negócio bastante elementar, que todo engenheiro já conhecia isso há mais de 50 anos. Esse meu trabalho é ridículo, entende? Porque se disser, não, o Sérgio fez um negócio que foi uma descoberta, assim, né? Mas não é. É uma coisa meia feijão com arroz, entende? E eu acho que é por isso que ela deu certo também, né? Porque a deformação é muito pequena, essa da ordem de micra. Por isso que ninguém achava essa deformação. Bom, aí eu comecei a usar isso. Você tem dentro do cérebro, você tem 3 componentes, né? Você tem o parênquima cerebral, né? Você tem sangue que circula, que senão os neurônios não funcionam, e você tem o líquido céfalo-raquiano, que compõe também várias funções, tanto metabólicas como relativas ao acondicionamento adequado do parênquima e à resistência a choque mecânico. Ela vai naturalmente até a coluna, né? A coluna faz parte do sistema nervoso central. Então você tem 3 componentes: sangue, líquido céfalo-raquiano e o parênquima. Qualquer variação de volume num dos 3 dá uma variação da pressão. Então, qual é essa quantidade? Sangue é mais ou menos 10% em volume. O líquido céfalo-raquiano 10% também, e o parênquima 80%. Certo? Aliás, eu me esqueci de agradecer uma pessoa que está aqui. Onde é que ela está? Que é a professora Major, que me ajudou muito nesse começo. Ela é uma grande fisiologista e nós estamos agora prontos para colaborar com ela na área de sepsis também, que causa inflamações a nível do parênquima cerebral, né? Edemas, etc. E a presença dela, o auxílio dela no laboratório dela foi muito importante para nós. Bem, então, nós temos 3 fatores. Isso daqui está me confundindo um pouco. Aqui são os números. Você tem que apresentar números. Se ciência é para ser aplicada em sociedade, e não só para você ser um acadêmico, ganhar prêmios, né, ensinar os alunos, mas isso é muito pouco. Você pode dizer, mas peraí, você está com uma visão de que ciência básica não é importante? Não, ciência básica é a galinha dos ovos de ouro. Você não vai matar a galinha de ovos de ouro, que é a ciência. Mas se você não fizer omelete com o que ela der, você não alimenta a sociedade. Né? Então, o fundamental na filosofia de desenvolvimento de qualquer país é o acoplamento entre ciência e tecnologia. Mas tem um outro acoplamento aí, que ontem eu soube da morte infausta do Steve Jobs, né? Steve Jobs morreu ontem com 56 anos de câncer, né? E numa das palestras dele, quando ele apresentou o tablet dele, o iPad 2, né? Ele falou, tinha um post, assim, porque aquele pessoal é hollywoodiano, né? Quando faz uma palestra, é uma palestra dessa que você realmente cai de queixo, né? Então tinha lá um post, né?
que tinha escrito assim, Liberal Arts, né? E perpendicular a ela, tecnologia. Quem assistiu o programa ontem viu isso aí. Aquilo ali, pessoal, é exatamente o que eu tenho chamado nas minhas palestras, seguidamente, a terceira cultura, que é a junção entre a ciência, a arte e a humanidade. Né? Eu vou até escrever uma crônica, Steve Jobs e a terceira cultura. Ainda não escrevi não, mas vou escrever. Porque é exatamente isso. Se faltar esse acoplamento de humanidade, né, de amor social, a ciência realmente vira um fantasma, quando não vira uma bomba atômica destruidora, ou vira técnica para invadir o Irã, o Afeganistão. Né? Então, eu acho que nós temos obrigação de fazermos essa junção entre cultura e ciência e tecnologia, que é a terceira cultura. Né? Bem, aqui... Peraí, eu estou fazendo besteira com isso aqui. São as aplicações do monitor, né? Você tem aplicação para traumatismo craniano, AVC, hidrocefalia, tumores, que o tumor também aumenta o volume, aumenta a pressão. Epilepsia, era para estar aqui hoje o professor Sakamoto, mas amanhã ele tem um grande evento internacional com a Cleveland Clinic e não pôde vir. Nós pretendemos trabalhar com eles também. Cardiologia, o professor Vezola, que está aqui presente, da Fisiologia da Universidade Federal de São Carlos, estamos realizando alguns trabalhos na área de cardiologia. Fisiologia do exercício, que está correlacionada, neurociências, é claro, endocrinologia, porque todas as mudanças hormonais, elas afetam, quer a pressão arterial, quer a pressão do líquor, né? Pode haver edemas induzidos endocrinologicamente, é o caso, por exemplo, de dor de cefaleia pré-menstrual e um monte de coisa desse tipo. Né? Então, a farmacologia, você pode usar esse monitor de pressão intracraniana para avaliar a ação de fármacos sobre quer a pressão arterial, quer a pressão intracraniana. Nós estamos fazendo todas essas coisas já. A anestesiologia, nós percebemos, por exemplo, temos resultados que o Gustavo vai mostrar aqui, que quando você mede a pressão intracraniana e acompanha a profundidade de anestesia, né, que está ligada à dor, né, você vê variações. E quando a anestesia, então, o efeito farmacológico vai variando, quando o animal acorda, ou um ser humano acorda, nós percebemos quantitativamente a variação da pressão intracraniana. Então, ela pode ser um índice quantitativo de anestesia em anestesiologia. Tem um grupo do HC de São Paulo, que estudou entre 2008 e 2009, 98 mil casos de traumas cirúrgicos, de cirurgia complexa, e procuraram correlacionar os óbitos com o problema da anestesia. E eles encontraram que 2,6% dos óbitos era devido à anestesia inadequada. Então, esse pode ser um problema muito interessante na área de anestesiologia, e nós estamos começando a trabalhar nisso. Outra coisa importante é em veterinária e saúde animal. Por quê? Porque quando você tem um edema, quando você tem, por exemplo, uma encefalite num suíno, ou num equino, ou num bovino, aumenta a pressão intracraniana. Isso entusiasmou muito o pessoal do Ministério da Agricultura,
O Brasil tem problemas sérios de exportação de gado. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Nós temos 200 milhões de cabeças de bovino. É mais do que a população do Brasil. Agora mesmo vocês devem ter ouvido na televisão os problemas de exportação de gado, de carne brasileira. Suínos, a Dilma foi à China, né, e fez um tratado para a exportação de carne suína para a China. E nós vamos ter que mostrar que esses suínos não têm uma encefalite, não têm alguma coisa que possa impedir a entrada deles, né? Então, nós recebemos 2 bolsas DTI só para estudar a saúde animal. Isso eu estou envolvendo a Embrapa também, a Embrapa Pecuária Sudeste, e mais recentemente também em Pirassununga, o pessoal de cirurgia. E ontem mesmo, eu tenho um dos meus colaboradores, é um veterinário que está aqui sentadinho, aqui o Leandro. Ele fez ontem uma aplicação desse chip numa cabeça de cavalo, né? O cavalo foi sacrificado, né? Então ele ficou com a cabeça do cavalo no hospital veterinário da Barão de Mauá, né? E ontem ele mesmo fez essa cirurgia aplicando aquele chip nosso lá. Então nós vamos poder trabalhar em saúde animal também. Então vocês veem que coisa gozada, né? De repente neuropediatria, nós estamos fazendo um trabalho com a equipe do professor Hélio Machado, que não pôde vir hoje porque ele tinha outros compromissos, mas nós temos o doutor Ricardo Oliveira, que é o que dirige aqui no HC um ambulatório de neuropediatria, sobretudo para problema de hidrocefalia. Nós, com naturalmente a autorização da Comissão de Ética, estamos analisando, diagnosticando hidrocefalia nessas crianças, que já algumas delas têm válvula, por exemplo. É impressionante, tinha uma criancinha, uma menina, 3 meses, 3 cirurgias para botar chute, botar válvula. Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando ver se com a nossa técnica nós avaliamos o funcionamento do chute, se está funcionando bem ou não. Então, olha, realmente foi uma explosão de possibilidade. Por quê? Porque antigamente, na fisiologia, você não podia medir a pressão intracraniana sem furar a cabeça. Agora, nós tivemos a sorte de poder medir minimamente invasivamente, mínima invasivamente é o português correto, ou não invasivamente, então abriu um campo tremendo, né? Um campo que, por sorte, tem 5 minutos, né? Agora, quais são os números? Porque fazer ciência e tecnologia sem número é blá blá blá, né? O número no Brasil, neoplasia maligna, né? Em 2006, 2007, quase 13 mil. Hidrocefalia, 13 mil também. Traumatismo intracraniano, quase 100 mil. O total que nós apresentamos no nosso business plan para a FAPESP é esse aqui, 125 mil mais ou menos. Esse é o número de pessoas a quem nós vamos ajudar. Desde aquele motoqueiro que cai, até, você sabe que no Brasil nós temos 426 mil acidentes por ano automobilístico, com 50 mil óbitos. É uma guerra, né? Agora, qual é uma das coisas que é o nosso sonho para ajudar nesse problema, né? É colocar o nosso equipamento em ambulância. E essa foi uma sugestão do próprio Ministério da Saúde. Será que nós conseguimos fazer uma tecnologia suficientemente robusta, barata, para botar nas ambulâncias do SAMU e atender o sujeito motoqueiro, que eu chamo de mortoqueiro, né, que caiu lá na rua na hora, e poder então avisar a central que vai ser ou não necessário uma cirurgia de maior monta, né?
Então, essa é uma das coisas que está nos dirigindo também. Além do AVC, né? AVC são 100 mil óbitos por ano no Brasil, mata mais que câncer. Aliás, a medicina intensivista no Brasil, ela precisa de muito mais apoio do que ela tem, né? Porque quando você tem qualquer ocorrência médica na saúde brasileira, séria, vai para a UTI. Vai fazer cirurgia, sobe, desce onde? Para a UTI. Então, a UTI, o CTI, é uma parte da saúde brasileira que tem que ser muito mais bem tratada do que ela está sendo. Né? Bom, são coisas aí de... Vocês viram que só na Europa, eu mostrei aí um índice, né, relativo ao Alzheimer, que também é uma doença neurológica, né, que você tem 1 milhão de casos por ano na Europa, né, de Alzheimer. E agora está se descobrindo que a pressão intracraniana, ela muda muito a concentração de várias enzimas, inclusive a caspase, que é uma enzima que pode dissolver a capa dos neurônios, e que está ligada agora, claramente, pelo metabolismo, né, a Alzheimer. Essa aqui é uma das coisas que nós encontramos. Eu não sei se o Gustavo... o Gustavo conseguiu fazer a animação, né? Mas é impressionante, né? Ele está ligado a glaucoma, está ligado a traumatic brain injury, né? E aparece uma porção de proteínas precursoras que processam essas proteínas beta-amiloide, que são a capa dos neurônios. Tá, eu vou terminar. O custo social da Alzheimer nos Estados Unidos é da ordem de 1,75 trilhões. São figuras assim impressionantes, né? Então, quando a gente trabalha com ciência aplicada à saúde para a sociedade, realmente nós estamos mexendo com coisas socialmente importantes, né? A equipe nossa, ela tem mais ou menos 60 pessoas. Se você pegar todos os médicos, residentes, físicos, farmacêuticos. Aliás, tem um farmacêutico aí que é super importante, né? Que é o Dr. Gustavo Frigieri, que fez o doutorado, uma equipe da administração de mais ou menos 6 pessoas, contando todo o apoio que nós recebemos aqui do Hemocentro, da Ilândia, né? E tudo começou com o PIP da FAPESP, mas depois nós pudemos ter apoio da equipe de neurocirurgia aqui da Faculdade de Medicina, a equipe de AVC, a equipe de imagens, a neuropediatria e, naturalmente, a Faculdade de Medicina como um todo. Agora, onde é que estão os apoios das outras áreas, né? Ministério da Saúde, a OPAS, a Fundação Hemocentro, Instituto de Física, a Universidade Federal de São Carlos, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Agora, com a Major também, a odontologia, né? A FORP vai nos ajudar no estudo da sepsis, e a CNPq, uma empresa, nós temos um doutor na empresa, que, com o apoio do CNPq, e temos, não estou conseguindo ler isso direito, na área de saúde animal, né? Esse nós ainda não conseguimos que viesse algum recurso do Ministério da Agricultura, mas deverá vir na área de saúde animal. Então eu vejo tudo isso, pessoal, além dos contatos internacionais com a Universidade de Cambridge, Tübingen, a Universidade Rockefeller, a Universidade de Roma. Sem você ter esse complexo, você não faz pesquisa de impacto, de qualidade. Fazer pesquisa caipira, né, só internamente, não interessa para o país, né? Ou ela tem aplicações globais,
transferíveis, ou então não é pesquisa de nível, né, de alta qualidade. Eu deveria dizer também que aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nós temos o apoio de uma equipe muito importante de bioinformática, que vai falar aqui, porque sem uma matemática aplicada, hoje em dia, você não faz ciência adequada também. Então você vê que é altamente interdisciplinar. Eu, para brincar com esse negócio, resolvi fazer até essa imagem aqui, ó. O pique caiu na minha mão, parecia uma explosão, entende? Vai para o espaço. Como é que ele vai para o espaço? Né? Vai para a neuropediatria, vai para a endocrinologia, para sei lá, mas eu botei até sepse lá, hein? Agora não precisamos trabalhar nisso aí. Esporte, nós temos fisiologia do esporte, uma tese de doutorado sendo feita lá na fisiologia da UFSCar. Medicina translacional, quando você trabalha com camundongos, né, você pode transferir resultados, inclusive diminuir testes clínicos de fármaco. Nós trouxemos aqui a professora Terence, ano passado, que é da Rockefeller, né? Agora aparece uma possibilidade para Alzheimer, anestesiologia, veterinária e saúde animal, cardiologia, tumores, traumatismo craniano, hidrocefalia, AVC. Eu não posso falar muito aqui, mas no AVC nós estamos com um projeto muito interessante com o pessoal da unidade de emergência. A fisiologia do exercício, epilepsia, a fisiologia do exercício já estava posta ali, e neurociência básica, farmacologia e farmacodinâmica, doenças negligenciadas. Estamos começando um trabalho com doença de Chagas, também tuberculose, e morte cerebral. Nós fomos a um congresso de transplante e sem você ter um diagnóstico correto de morte cerebral, não pode fazer transplante. Então nós estamos verificando que a nossa técnica é um instrumento muito bom para a morte cerebral. Isso nos foi dito pelo presidente da Sociedade Brasileira de Transplante recentemente. Então nós estamos trabalhando também nisso. Síncope espacial. Isso também começou lá em São Carlos. Eu botei um ratinho numa centrífuga e consegui medir com o nosso chip a pressão intracraniana. E chegamos até 2,5 vezes a velocidade do som. 2,5 Mach. Aí eu não resisti, chamei o astronauta brasileiro, né, o Marco Ponte, que está ligado a nós agora lá em São Carlos, e há um interesse muito grande disso na NASA, que o nosso equipamento possa servir para medir síncope durante grandes acelerações. Isso é uma coisa que apareceu e que no começo nos animou bastante também. Cardiologia já tinha posto e explode, né? Você com pesquisa, desenvolvimento e inovação pode ampliar mais esse campo que surgiu assim de uma doença maldita, né? Que virou bendita. Então agradeço a vocês e vamos então continuar. Dando prosseguimento aos trabalhos, eu gostaria de convidar o Dr. Koji Tanaka. Ele é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu gostaria também de quem tivesse perguntas, entendeu, anotasse e entregasse para a Lígia, que está sentada lá atrás, que no final da manhã a gente escolhe, não vai dar para responder todas, mas aí a gente encaminha para cada um dos palestrantes poderem responder as questões levantadas por vocês, tá certo? Obrigada.
Bom dia a todos. Meu nome é Koji, eu sou neurocirurgião da equipe de neurocirurgia aqui do Hospital das Clínicas. Agradeço o convite do professor Sérgio para participar desse evento. E, obviamente, como o meu trabalho, o trabalho que nós desenvolvemos na unidade de emergência com a utilização desse sistema de monitorização, desenvolvido pelo pessoal da FISA de São Carlos, é uma tentativa de fazer uma tese para um futuro tese de doutoramento. Fui convidado para falar especificamente da monitorização, né, do uso da monitorização, indicação e técnica da pressão intracraniana. Deixa eu ver se eu consigo acertar com esse. Ótimo. Bom, eu vou falar rapidamente em relação ao histórico da monitorização da pressão intracraniana. Tá. Bom, nós sabemos que desde o início da década do século XX, já existe uma descrição histórica da monitorização da pressão intracraniana por Leiden, porém, naquela época, pelo próprio desconhecimento da fisiologia, da fisiopatologia, hemodinâmica, pouca importância teve em relação à utilização desse conhecimento na prática da medicina. Na década de 30, Brown e Meyer, esses autores, realizaram alguns trabalhos com a mensuração da pressão intracraniana através de uma punção lombar em pacientes com trauma clínico-encefálico. Porém, nós sabemos que quando você existe um evento traumático e que existe uma elevação da pressão intracraniana através de uma lesão por efeito de massa, hematoma ou edema cerebral, a própria punção do canal raquiano ela é contraindicada. Então, nessa época, obviamente, em pacientes com TCE grave, a punção lombar muitas vezes piorava a situação, pelo próprio deslocamento da coluna, né, deslocamento da pressão através de vários compartimentos e eventual herniação. Porém, há um relato histórico da utilização da monitorização da pressão intracraniana através da punção da RAC, porém, em situações em que há uma hipertensão intracraniana, é uma contraindicação absoluta a realização deste tipo de punção. Porém, da década de 50 e 60, através desses autores aqui, são esses três autores que são considerados os pais, os pioneiros da moderna era da monitorização da pressão intracraniana, né? Começou, então, a utilização e, na verdade, a verificação da utilização dessa monitorização, né, com algum impacto terapêutico no tratamento dos pacientes com trauma crânioencefálico grave. Esse autor, né, ele fez um trabalho, creio que ele fez um trabalho em voluntários, e obviamente você definir valores da normalidade, valores patológicos, ela necessita de uma trepanação, uma perfuração e a colocação de uma cânula, né, dentro do compartimento intracraniano para verificar qual que é o normal e qual que é o patológico. E através desses trabalhos, mais de 140 casos, conseguiu definir a presença de algumas ondas consideradas anormais em pacientes com trauma crânioencefálico, que seria as ondas Lundberg A, B e C. Em termos práticos, a onda A é o que tem o maior significado terapêutico, ou seja, aqueles pacientes que têm o trauma crânioencefálico e, durante a monitorização dessa pressão, a elevação súbita até níveis de 60 a 80 milímetros de mercúrio e a manutenção em platô desses níveis com uma abrupta queda, ela tem um significado muito importante em relação à evolução e prognóstico desse trauma crânioencefálico. Não existe uma irreversibilidade das lesões, porém, nessa fase há uma necessidade de um tratamento terapêutico, né? Uma terapêutica específica visando controlar essa eventual hipertensão em andamento. A onda B e a onda C são ondas que têm suas variáveis em função do batimento cardíaco, da frequência respiratória, porém, a própria presença dessas ondas em condições fisiológicas normais limita o uso dessas ondas na prática clínica, ou seja, ela tem pouco impacto terapêutico. Ou seja, só a onda tipo A ela tem a importância clínica, né, no manejo do paciente com trauma crânioencefálico grave. E falar de monitorização de PIC, obviamente, eu tenho uma gama muito grande de patologias que eu posso utilizar essa monitorização no tratamento, porém, o trauma crânioencefálico seria a grande indicação, seria mais da metade da indicação da monitorização da pressão intracraniana. Eu tenho patologias neoplásicas, as hemorragias cerebrais intracranianas, as patologias inflamatórias infecciosas, algumas encefalopatias metabólicas, anópicas, pós-parada cardíaca, hipertensão séptica, como o professor Sérgio falou. Porém, a grande utilização é no trauma crânioencefálico. Aqui faltou falar da hidrocefalia, que em algumas situações nós utilizamos a monitorização para indicar
ou não um shunt, né? E as suas complicações também nós utilizamos a monitorização. Então, falar de monitorização de placenta craniana é falar do tratamento do trauma crânioencefálico. Então, essa palestra vai ser feita baseado no tratamento, né, do trauma crânioencefálico grave e a utilização da monitorização da PIC nessas situações. Em relação ao impacto, né, socioeconômico do trauma crânioencefálico, essa é uma estimativa norte-americana, então de 500 mil de casos ao ano de trauma crânioencefálico, isso é uma estatística norte-americana. E eu sempre falo nas aulas que o trauma crânioencefálico, o TCE, ela responde por metade ou mais da mortalidade no trauma global. Então, no paciente politraumatizado, avaliando trauma em outros segmentos, o trauma crânioencefálico é o que mais mata, né? E principalmente ela afeta uma faixa da população muito jovem, dos 20 aos 50 anos de idade. Então, um impacto financeiro econômico muito grande, né? E naqueles pacientes que porventura sobrevivam após aquela fase aguda do trauma crânioencefálico, muitos ficam com uma sequela neurológica muito grave, com custo socioeconômico muito grande. E é bom sempre lembrar que somente parte das lesões do trauma crânioencefálico ocorrem no momento do trauma. Seria aquelas lesões por laceração do couro cabeludo, fratura de crânio, laceração e sangramento, né, intracraniano, e muitas das lesões que cursam com hipertensão intracraniana, elas cursam horas ou até dias após o evento traumático inicial. Então, esse slide mostra muito bem que eu posso ter uma lesão difusa focal mesmo, né, na fase inicial, a lesão primária, e depois, obviamente, no decorrer do tratamento desse paciente, por interferência de uma série de fatores, né, hipoxemia, hipotensão, sepse com febre, uma série de condições, ela pode, né, piorar ou não essa condição de hipertensão intracraniana. Então, esse slide mostra que o conjunto das lesões primárias e secundárias, todas as lesões traumáticas, no final, se não bem tratadas ou conforme a gravidade da lesão, ela vai evoluir com uma isquemia, um infarto cerebral, né? E conforme a extensão, a localização dessa isquemia e infarto cerebral, eu posso definir o óbito do paciente ou uma sequela neurológica mais grave. Obviamente, através de uma série de, não só um evento traumático, mas hipoxemia, decorrente ou não do evento traumático, a falência metabólica energética, a perda da homeostase iônica, levando à apoptose e à morte celular, né? Ou seja, nessa condição eu já não tenho mais a reversibilidade da lesão neurológica. Eu tenho que evitar isso. Porém, eu sei que eu tenho uma fase de penumbra, igual em isquemia cerebral, né? Eu tenho aquela porção do cérebro que eu já tenho uma lesão já estabelecida, que eu não tenho uma reversão, porém, eu tenho uma área que eu tenho alguma alteração ainda do meu fluxo encefálico, alguma alteração metabólica de O2, com a abolição da função elétrica cerebral, porém, estruturalmente ainda é uma área que eu posso ter uma reversão. Então, eu tenho que direcionar o tratamento nessa fase, tentando resgatar essa área que possa ser revertida, né, e ter uma recuperação funcional após. E se não tratado adequadamente, obviamente, vai levar a um colapso funcional, uma alteração da membrana celular, uma série de alterações metabólicas, né, levando a uma apoptose celular. Isso eu quero evitar. E, obviamente, a monitorização da placenta craniana, ela me ajuda no manejo desse paciente. Como eu falei, a isquemia cerebral, né, independente da etiologia, mas no caso do trauma também, a via final seria a isquemia cerebral, vai levar uma falência primordialmente metabólica, e através de uma série de alterações da homeostase iônica, né, da instabilidade de membrana, a liberação de uma série de neurotransmissores que alteram a estabilidade intracelular, eu posso, se não tratar adequadamente, posso levar a morte celular, mas a gente vai apagado. Porém, realmente, eu tenho que ter um mínimo de fluxo sanguíneo cerebral para manter essa adequada homeostase. O cérebro é uma estrutura muito vulnerável, ela é muito dependente do oxigênio, ela é muito dependente do fluxo sanguíneo cerebral. Né? Não é à toa que 20% do meu aporte, do meu débito cardíaco, ele é direcionado, né, para estruturas encefálicas. Então, é uma estrutura que sofre muito em condições que eu tenho uma alteração dessa condição hemodinâmica. Voltando a falar do trauma crânioencefálico, né? Em torno de 2% da população, ela fica vulnerável ao trauma crânioencefálico ao ano, e obviamente ela afeta uma população muito jovem, né? Então, ou ela causa uma mortalidade dessa população, uma morbidade com sequelas neurológicas graves, e quase metade dos pacientes com trauma crânioencefálico grave evolui com alguma forma de hematoma ou alguma forma de hipertensão intracraniana.
Ou seja, a hipertensão intracraniana não é necessariamente um hematoma. O hematoma é que eu posso cirurgicamente pegar e drenar esse hematoma e aliviar essa hipertensão. Eu tenho outras formas, né, de efeitos traumáticos que cursam com hipertensão sem mesmo ter hematoma. Os TCEs moderados e o TCE leve, que é em torno de 20%, a percentual dos pacientes que evoluem com hipertensão é menor, porém, são nesses pacientes que devemos evitar que esse pequeno percentual vai evoluir com uma piora neurológica. Mas, porém, a monitorização da hipertensão craniana se utiliza mais principalmente nos pacientes com TCE grave. Né? Aliás, o TCE grave é 10% do total dos traumas crânioencefálicos. E, falando historicamente do trauma crânioencefálico, existe relatos, né, desde na humanidade, mais de 4.000 anos atrás, a tentativa de tratamento das lesões traumáticas que cursam por hipertensão, né, a realização, né, de trepanações, isso aqui deve ser um crânio encontrado lá nas ruínas da civilização da Inca, e na verdade, pela própria remodelação óssea que dá para verificar nesse crânio, dá para notar que esse indivíduo sobreviveu após o evento traumático. Né? Então, há muito tempo o ser humano tenta tratar os efeitos do trauma crânioencefálico. Porém, até a década de 70, muito pouco resultado eram obtidos pelo próprio desconhecimento da fisiopatologia do trauma. Né? E, a partir da década de 70, começou a utilização mais agressiva do tratamento cirúrgico voltado ao trauma. Felizmente, pelo melhor entendimento da fisiopatologia aplicada ao trauma, né, coincide com o evento, com a própria, o início da utilização da tomografia crânioencefálica em trauma em larga escala, década de 70, e a criação de alguns centros específicos de tratamento neurointensivo, houve uma melhora muito importante em relação a resultados, né, e a qualidade da sobrevida dos pacientes com trauma crânioencefálicos. E, obviamente, relacionados a essa melhora da qualidade do tratamento, eu tenho que falar aqui dos procedimentos cirúrgicos realizados ao ano relacionados a trauma, a criação de alguns centros específicos para tratamento de trauma, principalmente nos Estados Unidos, né? Obviamente aqui na nossa região a UE seria o equivalente a um centro de trauma nível 1, e obviamente com grande impacto na medicina de emergência. Portanto, como é que está aqui? Bom, e obviamente a monitorização do paciente com lesão neurológica, seja ela traumática ou não, ela começa com a monitorização não invasiva. Então, a simples avaliação clínica, uma avaliação do nível de consciência, o exame neurológico mais direcionado, é uma forma de monitorização. Você monitorizar o paciente, um exame clínico sequencial, né, você pode ter uma noção se a patologia está evoluindo ou não está evoluindo. Né? A própria monitorização de sinais vitais, monitorização eletrofisiológicas, a utilização de imagens e outras formas de monitorização, ela permite, de alguma forma, monitorizar esse paciente que tem alguma alteração neurológica, porém sem uma invasão maior, né, do compartimento intracraniano. Então aqui, só para falar, só para citar o Sarcoma de Glasgow, que na verdade é uma forma de você dar uma pontuação, você colocar um número, uma pontuação no nível de consciência. Para nós, que vivemos na parte neurológica, o nível de consciência é o nosso melhor parâmetro em relação à condição neurológica. Se o paciente está acordado, conversando, supõe-se que ele esteja bem. O equilíbrio, a função cerebral seja preservada. E, né, no outro extremo, o paciente em coma não responsivo, provavelmente tem uma lesão cerebral. E essa lesão tem um comprometimento cerebral. E esse comprometimento nem sempre é decorrente de uma elevação da pressão intracraniana. Mas através de métodos simples, que qualquer leigo pode utilizar, você tem uma pontuação do nível de consciência, que já é uma forma de monitorização não invasiva. A outra forma de monitorização seria a realização de tomografias sequenciais. Nós sabemos que o trauma é uma patologia que é dinâmica. Então você pode pegar um paciente no momento X e a imagem não mostrar uma alteração significativa, porém, no decorrer das horas, aquela pequena alteração vai culminar com uma grande lesão com efeito de massa e muitas vezes a necessidade de uma evacuação cirúrgica para o controle da hipertensão intracraniana. E também através da tomografia me permite saber se eu tenho alguma lesão de um lado do hemisfério do meu compartimento intracraniano comprimindo, né,
as estruturas neurais por outro lado. Então, né, um dos quadros que nós temos também é o desvio da linha média para ver se tem alguma lesão de um lado comprimindo em direção ao lado contralateral e a própria preservação de algumas estruturas cisternais. Eu vou falar alguma coisa específica dessa importância da preservação das cisternas, porque são nessas cavidades onde eu tenho líquor. Se eu tenho qualquer alteração que vá ter uma elevação da pressão intracraniana, a primeira coisa que vai ser expulsada do meu compartimento seria o líquor. Então, uma forma que nós avaliarmos esse fenômeno seria o apagamento dessas cisternas onde há líquor inicialmente em condições normais. Então, a tomografia também é uma outra forma, né, que permite uma monitorização não invasiva, porém, ela existe um custo maior e ela também necessita do transporte do paciente até o centro de radiologia. E muitas vezes o paciente não tem uma condição clínica que lhe permita fazer esse transporte. Esse simples transporte pode ter uma piora clínica muito importante. Então, vai para a mobilização do paciente, retirando do leito da CTI. Bom, é muito importante falar da doença de Mauro Kelly, como o professor Sérgio falou, isso aqui é realmente uma luta básica que nós seguimos para ter um entendimento, né, do equilíbrio dos compartimentos intracranianos, porém, alguns trabalhos, né, recentes, trabalhos em alguns papéis, colocando, né, questionando a doutrina de Mauro Kelly. Então, realmente, ainda nós trabalhamos com esses conceitos ainda. Então, o que é o conceito de doutrina de Mauro Kelly? Eu tenho um compartimento intracraniano, teoricamente um compartimento inelástico. Né? Vamos levar nesse conceito atual. E nesse compartimento intracraniano eu tenho o quê? O compartimento cerebral, que ele é um compartimento relativamente estável, né? Eu tenho o compartimento sanguíneo, com sangue arterial e venoso, e tenho o compartimento licórico nos ventrículos e nas cisternas. Então, esses três compartimentos estão no equilíbrio. A partir do momento que eu tenho algum evento traumático ou alguma outra alteração patológica que vai levar a criação de um quarto compartimento, essa massa pode ser um tumor, ela pode ser o aumento da cavidade ventricular intracraniana, ela pode ser uma patologia inflamatória, ou no caso do trauma pode ser um hematoma, ou o próprio edema cerebral. Vai levar o quê? Vai levar, então, na verdade, um deslocamento de algumas estruturas para fora do meu compartimento intracraniano, para tentar manter a pressão intracraniana estável. Então, nessa fase de compensação da pressão intracraniana, eu tenho uma variação grande do volume do efeito de massa, seja isso traumático ou não, porém, com a pequena variação da pressão intracraniana. Nessa fase, o paciente ainda está compensado. Tem pequenas alterações neurológicas. Porém, vai chegar um momento tal que eu esgotei esses mecanismos de tampão, tá? Que seria a retirada, vamos dizer assim, do volume do compartimento venoso e do licórico, e que pequenas variações desse volume, dessa massa, vai levar uma grande variação da pressão intracraniana, culminando com uma herniação. O que é a herniação? Herniação seria o deslocamento de estruturas cerebrais dentro do próprio crânio, né, levando a uma isquemia, né, da própria estrutura herniada ou a compressão de outras estruturas e comprometimento da vascularização, que eu vou falar o seguinte. Então, o tratamento tem que ser feito evitando essa herniação. E, no final, o mais importante para mim lidar com a pressão intracraniana é saber que a pressão cerebral é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, aqui entra a importância da monitorização da PIC. Tá certo? Eu sei que muitos eventos traumáticos, o paciente chega no hospital do pronto-socorro com alguma lesão neurológica que cursa hipertensão intracraniana, então o organismo automaticamente vai levar a pressão arterial média para tentar manter a pressão cerebral. E, às vezes, erroneamente, pode haver uma queda dessa hipertensão reativa, podendo levar ao quê? A uma isquemia cerebral. Então, até certos níveis de hipertensão são tolerados, ou seja, uma resposta fisiológica normal a algum evento que esteja elevando a pressão intracraniana. Esse aqui é um valor normal da pressão intracraniana, então 10 milímetros de mercúrio, e vamos considerar hipertensão leve até 20 milímetros de mercúrio, e os casos mais graves, acima de 40 milímetros de mercúrio, seria aquelas condições com hipertensão intracraniana grave. E essa aqui é uma estimativa em crianças, né? Ou seja, apesar de eu ter um parâmetro na normalidade em adulto, obviamente nunca houve nenhum trabalho que os pais permitissem que crianças fossem trepanadas e colocadas no catéter para verificar a normalidade, né,
de alguns parâmetros, principalmente aqui a pressão intracraniana. Então, é uma estimativa da normalidade da pressão intracraniana e de outros parâmetros, né, hemodinâmicos aqui. Ou seja, baseado nesses parâmetros, a alteração que eu vou verificar na monitorização e eu vou tratar, conforme a alteração do tratamento. E outro conceito muito importante para gente saber, esse é o conceito da autorregulação. Então, o cérebro é uma estrutura tão bem desenhada, tão bem arquitetada, que, apesar, existe uma faixa de variação da pressão arterial média, que, ou seja, eu tenho uma variação da pressão arterial média, porém, o fluxo cerebral ele se mantém de uma certa forma estável, né? Ou com pouca alteração, através do mecanismo de autorregulação. Então, através da dilatação ou constricção dos vasos, eu posso ter uma regularização, uma estabilidade da pressão intracraniana, ou do meu fluxo cerebral, pela preservação da autorregulação. Certo? Porém, né, dentro desses limites, obviamente, abaixo desse limite, o paciente vai ter uma isquemia, e abaixo desses limites, eu vou ter aquelas condições que ocorrem na encefalopatia hipertensiva. Ou seja, tem um limite da autorregulação, e após esses padrões, obviamente, nem a autorregulação vai conseguir manter essa normalidade, ou pelo menos essa, né, a tentativa de manter a normalidade do meu fluxo cerebral. Porém, quando tem um trauma cranioencefálico grave, uma das situações, eu perco essa autorregulação. Então, se eu tenho a perda da autorregulação, apesar, eu tenho essa perda, essa proteção da manutenção, né, do meu funcionamento cerebral. Porém, o cérebro fica muito mais vulnerável à hipotensão arterial ou à hipertensão arterial. E eu tenho as consequências da perda de autorregulação. Um exemplo bem clássico seria o edema vasoplégico, que eu tenho edema cerebral pela perda de autorregulação, uma vasodilatação exagerada, e por essa vasoplegia eu tenho edema cerebral, que o tratamento é fundamental eu ter a monitorização da PIC. Então, eu tenho o cérebro, dentro do compartimento craniano, eu tenho algumas estruturas dentro do crânio, não só o osso, eu tenho estruturas rígidas, como a dura mater, a borda livre da dura mater, separando o cérebro em compartimento supra e infratentorial, porém, essas estruturas rígidas, essa aqui é uma delas, tá? Ela permite, em situações que eu tenho um gradiente de pressão, a mobilização, a herniação, levando a uma isquemia da estrutura que está herniando ou a compressão da estrutura que está próxima à herniação. Aqui no caso, especificamente, quando eu tenho uma lesão no lobo temporal, posso ter uma herniação através da borda livre tentorial, levando a uma compressão de estruturas vasculares, nervosas ou tronco cerebral. Nessa situação, o paciente vai estar em coma, vai estar em isocórico, entre outras manifestações clínicas. Então, aqui, na verdade, seria essa herniação, né? E aqui é bom salientar que nem sempre essa herniação ocorre em vigência de uma hipertensão intracraniana mensurável pela PIC. Eu tenho alguns compartimentos que eu tenho uma grande herniação sem tanta alteração da pressão intracraniana. Então, a pressão intracraniana também ela tem suas limitações em relação à monitorização dessas condições também. Aqui só para mostrar aqueles hematomas aqui no compartimento infratentorial com uma herniação da amígdala cerebelar comprimindo o bulbo aqui através do forame magno. Né? Aqui é uma herniação que ocorre da porção mesial do lobo temporal, na borda livre do tentório, comprimindo a artéria cerebral posterior, levando uma isquemia, uma compressão do tronco cerebral, levando uma hemiplegia, uma anisocoria. Porém, a perpetuação dessa situação pode levar a uma situação de irreversibilidade na morte celular, a morte cerebral. E o tratamento do trauma cranioencefálico grave é igual ao tratamento de todo paciente politraumatizado. Ou seja, o tratamento inicial não é a colocação de PIC. Obviamente, o tratamento deve ser visando o paciente como um todo, né? A avaliação dos carbono de Glasgow, fazer uma avaliação de todos os sistemas, vamos dizer assim, via aérea, parte ventilatória, parte circulatória, para depois da estabilização, eu vou enfocar o tratamento específico da lesão neurológica. E nessa fase, obviamente, é importante a animação primária, secundária, exame neurológico, e após a propedêutica radiológica, de uma tomografia, que eu tenho evidência de hipertensão, eu vou encaminhar o paciente para tratamentos específicos, e nessa fase vai entrar a monitorização da pressão intracraniana. Isso aqui é só um fluxograma mostrando o tratamento inicial paciente como um todo, ou seja, nessa fase aqui, a parte neurológica não é tão específica, porém, após
o diagnóstico de uma lesão neurológica, eu vou fazer uma certa sequência em relação ao tratamento específico da lesão neurológica, e nessa cascata de condutas, a monitorização da ferramenta craniana ela é fundamental, obviamente, sempre dentro de um ambiente de terapia intensiva. A monitorização de PIC fora de ambiente de terapia intensiva não tem muita validade. E, a partir do momento que eu tenho uma hipertensão craniana, né, mensurada, ou pelo menos com uma suspeita clínica, eu vou tomar uma série de condutas para tentar baixar a ferramenta craniana. Então, a PIC ela me serve como um parâmetro para saber se ela está elevada ou não. E a partir desse parâmetro eu vou tratar essa hipertensão craniana. Então a PIC, na verdade, faz parte do tratamento, é muito importante, porém, né, a resposta ao tratamento, o tratamento em si, né, ela é muito variável. Desde uma drenagem licórica, ou seja, eu posso colocar um catéter no ventrículo e drenar esse líquido para tentar aliviar temporariamente a hipertensão craniana. Eu posso utilizar de algumas alterações da parte ventilatória para me alterar a pressão parcial de CO2, fazer uma vasoconstricção dos vasos intracranianos e controlar a pressão intracraniana, a utilização de algumas medicações, né, diuréticos, ou fazer uma diurese osmótica para diminuir essa pressão intracraniana, entre outras coisas mais. Inclusive, a simples elevação da cabeceira do leito do paciente a 30 graus, por ela permitir uma drenagem venosa mais adequada, ela por si só é uma medida de tratamento da pressão intracraniana. E, obviamente, eu posso partir para tratamento medicamentoso mais específico também. E tem outras modalidades de monitorização, como é a monitorização hemodinâmica também, que vai me ajudar no manejo, né, do tratamento desses pacientes com lesão cerebral mais grave e, obviamente, no final, ela pode culminar com a necessidade ou não de um tratamento cirúrgico. Essa, realmente, é a parte que cabe a nós. Então, a indicação da monitorização de PIC no paciente traumatizado isso aqui são dados do Guidelines de 2007, acho que o Guidelines o último Guidelines do Brain Trauma Foundation, né, em associação com a Associação Americana de Neurocirurgia. Todo paciente com trauma craniano grave, com alguma anormalidade tomográfica, seja ela com hematoma, alguma contusão, edema, existe uma indicação formal de monitorização da pressão craniana. TCE grave é o paciente em coma, é o gráfico de 8 abaixo, paciente em coma. Então, paciente em coma, com tomografia, com alguma alteração traumática, já tem indicação de colocação de PIC. E algumas situações, como a tomografia normal, porém, alguma faixa etária, a presença de uma postura patológica na admissão, denotando uma lesão cerebral mais grave, um paciente com alguma instabilidade hemodinâmica também existe as suas indicações em relação à pressão intracraniana. E falando especificamente das especificações do sistema ideal de monitorização. Então, conforme essa associação norte-americana, tá, o método de monitorização da pressão intracraniana, ela tem que contemplar uma variação de 0 a 100, ela tem uma sensibilidade em torno de 2 milímetros dentro dessa faixa de variação, que é a faixa mais normal, ou mais comum de variação da pressão intracraniana, permitindo uma especificidade, um erro de no máximo 10% nessa faixa aqui de variação da pressão intracraniana. Então, essas condições mínimas para a técnica de monitorização ela ser aceitável conforme essa associação, né, norte-americana que definiu em conjunto com o Brain Trauma Foundation. Faz parte também do Guidelines de monitorização também. E o sistema de monitorização ela pode ser dividida em tipos de monitorização, se ela é por catéter eletrônico, fibra óptica, coluna diagonal, e através da localização também. Em relação à colocação, então eu vou falar aqui da monitorização intracraniana invasiva. Né? Eu tenho essas 4 formas de monitorização invasiva, que seria intraventricular, parenquimatosa e epidural. Nessa sequência, em relação à sensibilidade, quanto mais alto, mais sensível, e quanto mais baixo, menos sensível ela é. E, aqui no caso do intraventricular, que na verdade é a colocação de um catéter, e através da colocação de um sensor na ponta do catéter, ou através da coluna de água, conectado a um sensor de variação da pressão, eu posso aferir a pressão craniana. A pressão intraventricular é considerada gold standard, ou seja, ela é a mais sensível, né? Padrão ouro. Porém,
Se ela não for utilizada com esse sensor, o custo dela é muito baixo. Ela tem uma alta sensibilidade e ela permite uma referência ao zero. Então esse ponto é muito importante para nós também, porque eu tenho que ter o zero de referência para saber que aquela pressão realmente é uma pressão real. E a limitação de muitos sistemas atuais é que os sistemas atuais só me permitem zerar o sistema no momento do implante dessa monitorização. Né? E nós sabemos que esses sistemas eles são passíveis da perda da calibragem ao longo dos dias. Né? Então, esse sistema permitiria, teoricamente, o zero do sistema. Porém, por ser um sistema mais invasivo, em contato com o sistema ventricular, e situações que eu tenho um ventrículo colabado, um trauma crânioencefálico grave, edema cerebral, eu posso ter uma obstrução, né, por sangue, por colabamento do ventrículo, e a própria invasão do compartimento ventricular, ela propicia infecção também. Então, essas são as desvantagens desse sistema de monitorização. O intraparenquimatoso já seria um método que eu coloco o sensor diretamente no parênquima cerebral. Obviamente, eu tenho que ter um sistema um sensor eletrônico, seja de fibra ótica, outro sensor dentro do parênquima cerebral, para mim. O problema também é o custo, né? O custo dela, se não me engano, acho que é $1.500 cada catéter desse. E, obviamente, ela só pode ser zerada no início do procedimento. Após o procedimento inicial, eu não tenho mais como ter uma referência do zero. O subdural e epidural, ela também depende de um sistema de sensor colocado no espaço subdural ou epidural. Antigamente era colocado um pequeno parafuso que era feito de trepanação craniana, abria a dura mater, cria um pequeno compartimento com líquido e a própria transmissão da pressão através da pequena coluna de líquido, eu tinha uma mensuração da pressão, porém ela perde em relação à sensibilidade, né? Tá? E porém esse sistema aqui ela me permite, após uma craniotomia, colocar um sensor desse debaixo da dura mater antes do fechamento da minha abordagem cirúrgica. Esse aqui, só coloquei aqui para colocar quais são as formas de monitorização através de sensores. Esses são os mais utilizados, né? Aqui no HC nós vamos da CODMA, né? Que é um sensor, esse sensor aqui. Para a deformação dessa microplaca, eu tenho uma mensuração da visão intracraniana. Eu tenho outras formas de mensuração através da mensuração da variação da coluna de líquido ou coluna de ar. Esse último aqui será o da Esculap, que na verdade eu tenho um sistema nacional, que eu tenho um sistema de monitorização conectado a uma bolsa, porém ela é muito pouco, nós não utilizamos porque ela é muito vulnerável a falhas. Esse sistema alemão, ela tem uma bolsa, e através da coluna de ar, você tem uma presunção da placenta craniana. Né? Porém, a nossa experiência aqui na Roda foi muito boa, nós mudamos esses sistemas também. E a técnica básica seria o quê? Seria a colocação de alguns pontos, em alguns pontos anatômicos de uma incisão de pele, trepanação, tá? E a colocação do catéter naquela cavidade, naquele compartimento que vai ser monitorizado. Obviamente, a importância é sempre colocar, né, ter uma certa distância do local da colocação e da saída, porque quanto maior a distância aqui, menor o risco de infecção, mas de um modo geral, até o 5º dia, né, após o procedimento, vai ter uma segurança. Após esse período, o risco de infecção, obviamente, aumenta. Isso aqui é um slide mostrando só o que nós falamos anteriormente. Isso aqui é só um fluxo de gama em relação ao tratamento da hipertensão, baseado na monitorização dos valores da placenta craniana medida no decorrer do tratamento. Isso aqui só falar alguma coisa da parte de uma outra monitorização hemodinâmica que não é importante nessa apresentação. E, obviamente, a parte cirúrgica, que é mais importante, né, que é importante definir, baseado na imagem, na condição clínica do paciente e na variação da placenta craniana quando operar o paciente. Isso aqui é um caso, só para ilustrar, um paciente que tinha uma alteração diante de uma massa aqui nessa região temporal, uma fratura de crânio com hematoma subjacente, a drenagem cirúrgica, só para ilustrar. E tem algumas situações que eu dreno o hematoma, mas o cérebro inteiro está inchado. Né? Então é uma condição que eu dreno o hematoma, faço a craniotomia, abro a dura mater, porém o cérebro não se contém mais dentro do compartimento que inicialmente ela estava, né, localizada, chegando a fazer o tal do congumelo, né? Ou seja, começa a se expulsar. Né? Então, nessa condição, é uma condição muito crítica durante a cirurgia, e a gente quer fazer um manejo adequado dessa hipertensão para evitar chegar nessa fase aqui. É um estado muito grave, né? Isso aqui é uma situação só duramática, só para mostrar como é que fica o cérebro, com o edema cerebral, os sucos de gelo ficam engurgitados, né? A aracnoide, ela fica tensa, muitas vezes uma estase venosa, fora as lesões hemorrágicas, né? É uma situação muito grave.
E esse aqui é só para mostrar radiologicamente qual que é o resultado da descompressão. Então, a descompressão seria talvez a última via do tratamento cirúrgico. Seria o quê? A abertura desse compartimento fechado para que esse cérebro expanda e tenha um controle da pressão intracraniana. Isso é uma tomografia prévia. Essa área mais escura, que está ruim de você ver, mas essa área onde foi retirada a cauda craniana, para abrir esse compartimento fechado na tentativa de controlar essa pressão intracraniana. Isso aqui é uma tomografia de um paciente que tinha algumas contusões, hematoma subdural. Pós a descompressão, você vê que existe uma saída, né, do cérebro através dessa área de falha óssea. Né? Esse aqui é um outro caso também, que fez uma descompressão bem extensa para tentar, né, permitir que não exista mais uma constricção dentro desse compartimento. Outro caso. Portanto, no tratamento do paciente que tem a hipopressão intracraniana, no caso trauma, é muito importante o atendimento inicial. O tratamento começa com tratamento não neurológico, obviamente, tentando evitar hipoxemia e hipotensão arterial, que possa piorar a lesão neurológica já existente. E a monitorização invasiva, no momento ainda, a pressão intracraniana é fundamental no sucesso do tratamento desses pacientes graves. Quanto mais agressivo, quanto mais precoce o tratamento cirúrgico, melhor serão os resultados naqueles pacientes que necessitem de um tratamento cirúrgico, obviamente. E, obviamente, o mais importante é a prevenção do trauma. Né? Ou seja, vários programas para evitar que o trauma ocorra seria o melhor, né? Seria o melhor tratamento, na verdade. Né? Porém, depois que ela ocorre, nós temos que correr atrás desse prejuízo. Obrigado. Agora nós vamos dar início ao nosso coffee break. Nós vamos ter 20 minutos, Carol? 20 minutos. 10h30 estaremos retornando com a palestra do professor Pérez. Obrigada.